Olá, no vídeo de hoje eu queria falar com você a respeito de autoimagem. Você sabe o que é autoimagem? Você sabe o que a autoimagem influencia sobre a nossa vida? Meu nome é Carlos Peixoto, sou especialista no conceito de autoimagem e hoje eu quero trazer para você algumas dicas sobre a autoimagem, mas mais especificamente o que é autoimagem. Vamos lá? A autoimagem, ela é a imagem que nós temos a respeito de nós em relação ao mundo. Mas como eu posso explicar isso de uma forma que você possa entender? Porque eu sei que é um conceito que às vezes a gente tem alguns desafios para poder entender. Veja, o conceito de autoimagem não fui eu que criei. O conceito de autoimagem foi criado pela psicologia. Segundo o Dr. Maxwell Maltz, o conceito de autoimagem foi a maior descoberta da psicologia do século passado. Segundo o Dr. Maxwell Maltz, a autoimagem foi a maior descoberta da psicologia. E passou 50 anos e pouco se fez a respeito desse conceito. E aí talvez você pergunta, se passou tantos anos e se fez pouco, é porque talvez ele não sirva. Ou também talvez ele não tenha sido aplicado de forma adequada. E aí como é que a gente pode entender um pouco mais a respeito desse conceito? A autoimagem pode ser a diferença entre a felicidade e a tristeza. Pode ser a diferença entre um casamento bom, ótimo, para um casamento fracassado. Pode ser a diferença entre uma pessoa com saúde ou sem saúde. Autoimagem pode ser alguém que tenha uma autoestima, pode ser a diferença de alguém que tenha uma autoestima elevada para alguém que tenha uma baixa autoestima. O Dr. Maxwell, ele traz alguns exemplos na sua carreira. Ele era um cirurgião plástico e também era psicólogo. E ele conta que na década de 40, né, olha quanto tempo isso, ele tem um livro formidável, o qual eu tenho me dedicado também a estudar, que é o Psicocibernética. E aí ele relata no livro que o que acontecia com ele como cirurgião plástico. Ele tem um livro que se chama Mude uma Face e Mude um Destino. E ele fazia cirurgias plásticas, algumas intervenções na área da cirurgia plástica, e era 21 dias para aquela pessoa mudar, aquela pessoa se transformava. Então a pessoa chegava e falava assim, olha doutor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso corrigir o meu nariz. E ele ia lá e corrigia. Olha doutor, eu preciso corrigir o meu queixo. Olha doutor, eu preciso de uma cirurgia plástica disso, olha eu tive um acidente, eu preciso disso. E aí ele fazia essa cirurgia e 21 dias depois aquela pessoa voltava para agradecer. Algumas pessoas que ele fazia a cirurgia, e mesmo sendo uma cirurgia corretiva, as pessoas não percebiam a mudança. Isso é um dos maiores pesos da autoimagem, é esse entendimento. É que ele fazia a cirurgia plástica, fazia a correção do nariz ou do queixo, ou seja, a parte que for da pessoa, e a pessoa voltava ali depois de 20 dias e a pessoa fala assim, olha doutor, não mudou. Né? E aí ele fala assim, como não mudou? Olha aqui as fotos, dá uma olhada, veja a foto antes e depois. E aí a pessoa dizia para ele assim, não, realmente na foto está diferente, mas eu não sinto que mudou. Ou seja, a pessoa precisava sentir aquilo que mudava. E aí ele começa a aprofundar a respeito do conceito de autoimagem e ele vai buscando informações. E tem alguns estudos que mostram, e aí eu vou trazer aqui um dado já mudando para uma outra área, depois a gente volta aqui. Tem uma outra pesquisa, eu não vou conseguir te precisar agora o nome, mas eu vou deixar aqui depois embaixo do link dessa pesquisa, que mostra que foi feita uma pesquisa em relação a alunos que tinham boas notas. Alunos de escolas particulares que tinham boas notas e alunos de escolas públicas que tinham boas notas. Alunos de famílias bem estruturadas e alunos de família com poucas estruturas que tinham boas notas. E o oposto também, alunos de família bem estruturada de família mal estruturadas que tinham notas ruins, alunos de famílias bem estruturadas que tinham notas ruins, e aí foi feito esse contraste entre aqueles alunos que tinham boas notas e o aluno que tinha notas ruins.
E o que é que se percebeu naquela pesquisa? Que os alunos que tinham boas notas eram alunos que acreditavam que tinha um controle maior sobre o futuro. Eram alunos que poderia fazer planos para 5, 10 anos na frente. Eles tinham uma visão de futuro positiva, então logo eles conseguiam obter mais êxito, isso falando de escola, de ensino. E aí, Dr. Maxwell Maltz, quando ele fala a respeito disso, ele fala o quê? Como é a autoimagem? Quando surge a autoimagem para a gente? Quando é que nós começamos, quando é que é formada a nossa autoimagem? E aí ele diz que a nossa autoimagem ela é formada quando nós somos criança. Ela vem conosco. Então muitas vezes a gente fala assim, fulano é ruim em matemática, né? Você que está me assistindo aí, mulher ou homem, geralmente as mulheres falam assim, olha, eu não sou boa em matemática. E aí eu queria trazer aqui já uma coisa bem interessante. Quando você diz que você não é boa em matemática, as mulheres têm essa tendência de acharem que não são boas em matemática. E quando são boas mesmo. Por quê? Desde criança se acreditava, né? Pelo menos acreditava, que menino era bom de matemática e menina era boa de português. Na minha época era assim. As meninas tinham letras bonitas e os meninos tinham letras... A minha nem se fala, não quero nem entrar nesse mérito. Então, existe muito essa questão. E aí eu quero trazer falando, por exemplo, de mulher e homem aí de autoimagem. Por que os homens, principalmente na minha época, hoje em dia nem tanto, mas por que os homens têm mais facilidade de dirigir? Não estou falando de qualidade de dirigir, não interprete mal. Por que os homens têm mais facilidade de começar a dirigir do que as mulheres? Se você observar, um menino, uma casa onde tem 2 meninos e uma menina, ou um menino ali, um casal, o menino geralmente dirige mais rápido. Por quê? O menino, de alguma forma, ele já nasce sabendo que ele vai dirigir. O que vai precisar é de um tempo, mas ele vai dirigir. O que é que falta para ele? Alcançar o pedal, ele sabe que vai dirigir. Quem for ensinar ele pode chamar ele de burro, pode, sei lá, fazer, mas ele sabe que vai dirigir. É normal para ele, é padrão dirigir, ele tem que dirigir. Ele tem isso na mente dele. E a menina não. A menina, por muito tempo, quando ela dirigia, falou, uau, ela dirige muito bem, como se isso fosse algo que ela não pudesse fazer. Então, as mulheres, eu acredito muito que as mulheres tinham essa dificuldade, hoje não, hoje isso já mudou, mas tinha muito esse desafio de dirigir, justamente porque o menino foi feito para dirigir. O menino, quando ele pega o carro, eu vejo meus primos, que os pais tinham um carro ali, já nasceram praticamente ali com um carro na garagem, os meninos aprendem a dirigir muito mais rápido. Os meninos já vai sentado no colo do pai ali e logo já começa a dirigir. Então, um dos pontos é esse. E aí, quando é que é formada a nossa autoimagem? É formada quando nós somos criança. A gente pode dizer aí que praticamente ali do ventre da mãe para frente ali já é formada algumas coisas, mas eu quero fazer um pouco mais para frente ali, até os 7, 8 anos de idade. Uma criança que ela começa a ter uma certa predisposição a aprender, eu vou colocar matemática que fica mais fácil da gente, imagine em 2, são 2 irmãos. Aquele irmão que tem mais facilidade com matemática, geralmente ele tem notas melhores, isso é consequência. Se ele gosta, ele aprende mais. Por ele aprender mais, ele acredita que pode fazer mais. E aí o contrário também. Quando ele tem dificuldade em fazer matemática, a mãe fala o que para ele? Fulano, o João sempre foi ruim em matemática. Ele acredita isso. E quando ele vai fazer as provas só mostram o quê? Só mostra que o João realmente é ruim em matemática. E isso aí vai valendo para quê? Vai valendo para a vida. Você vai começando a escolher as coisas que você é bom desde isso aí. E aí você está na escola, e aí falando para o adolescente, talvez você lembre aí da sua época, né, lógico. E aí você vê o quê? Fulano é bom de matemática, fulano é bom de português. A gente nunca é bom em todas as matérias. Por quê? A gente nunca não tem disposição a aprender todas as matérias.
as matérias que a gente mais se interessa e a gente cria o interesse, que o professor é mais legal e que tem algum desenvolvimento e algumas coisas, a gente acaba se conectando com essas matérias, passa a gostar mais dessa matéria e aí depois a gente acha que tem predisposição a aprender. Quando na realidade a gente tem mais predisposição a gostar e aí a gente acaba desenvolvendo. E aí como é formada essa autoimagem? É a partir daí que forma a nossa autoimagem. Então a autoimagem é essa formação, começa aí. Então quando você se acha competente em uma área, você está formando aí, quando foi desde criança, você vai vendo as coisas que vai acontecendo, você vai formando a sua imagem, o seu conceito a respeito de determinada coisa. E aí você vai crescendo, você vai aprendendo, e tudo que você aprende na sua adolescência, de criança, depois você passa ali para pré-adolescência, para adolescência, aquilo vai formando o seu caráter. E aí depois você acredita que aquilo ali é você. Veja só, como nós temos o nosso cérebro reptiliano, que ele vai sempre nos defender. Ele vai sempre, eu costumo dizer que ele vai sempre escolher, então o menor tempo, o menor caminho, com o menor esforço. Esse é o nosso cérebro. E ele, para nos salvar, e aí isso desde ali, um pode na pré-história, e nós somos inteligentes, que quando a família, vamos dizer, está ali na caverna, que ele sai ali e vê um dente de sabre, o que é que ele vai fazer? Ele vai avançar para cima do bicho? Não, ele corre. Ele tem que estar preparado para recuar. Uma vez que ele vê aquilo ali, ele não pode mais, ele viu um animal que é maior do que ele não poderia pensar, eu como ele ou ele me come, ele precisa fugir dali. Então ele precisa se preparar para aquilo ali. Então toda vez que ele vê aquele animal, ele já tem a reação específica para aquele momento. E aí o que acontece com a gente? A gente vai criando essas reações. Para você ter uma ideia, certamente você já deve ter tido a experiência em comer alguma coisa e ela lhe fazer mal. É muito normal, se você comeu alguma coisa, você se sentiu mal no outro dia, sei lá, você comeu um cachorro quente e você passou mal à noite. No outro dia, como é que você faz para descobrir se o cachorro quente lhe fez mal? É só você lembrar que você está comendo um cachorro quente. Então a gente fala, pois só de lembrar de novo já passa mal novamente, você já quer ir para o banheiro. Por quê? Aquilo ali fica marcado. E quando é que você volta a comer cachorro quente? Às vezes muito tempo depois. E aí, dependendo do que aconteceu, dependendo da comida que você comeu quando era criança, você não volta a comer mais. Aquilo criou uma marcação em você, criou uma imagem ali, criou um momento. E aí a nossa autoimagem, ela é criada nesse momento, uma vez que você tem uma autoimagem, aí depende do que você sofreu, por exemplo, se você passou por um trauma na escola, aquilo cria uma imagem negativa ou uma imagem positiva, de como você se vê. E aí vamos para a minha área, que eu estou aí na área da beleza. Como é que eu uso isso aí? Como foi que eu entendi também esse conceito? Mesmo antes de ler o livro do Dr. Maxwell Maltz, eu fiz visagismo. Quando eu fiz o conceito de visagismo, eu estudei o visagismo, eu tenho formação em visagista, e o visagista vai muito além de cortar um cabelo de acordo com o formato de rosto. A gente não só apenas corta um cabelo de acordo com o formato de rosto, mas a gente externa aquilo que a pessoa traz dentro de si. A gente externa aquilo que a pessoa traz dentro dela, aquilo que ela tem de personalidade. A gente faz o visual, o externo, condizente com o pessoal, o interno, a personalidade. Então no visagismo a gente trabalha as quatro... e aí foi Hipócrates que trouxe, o pai da medicina, que ele fala que nós temos 4 temperamentos, que é o colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Então esses 4 temperamentos, a gente trabalha isso, cada um de nós, todos nós temos os 4 temperamentos, mas um temperamento desse é o predominante. E aí a gente trabalha no visagismo exatamente essa predominância, como corrigir. E aí um bom visagista, geralmente quando o cliente pergunta, quando a cliente chega no salão, ele não pergunta como você quer cortar o cabelo, mas ele pergunta para a cliente exatamente o seguinte: que imagem você quer passar com o seu novo corte de cabelo?
Que imagem você quer passar com o seu novo visual? O que você quer que as pessoas percebam de você depois deste corte de cabelo? E aí eu vou depois linkar isso aí, você vai poder entender. Você imagina agora aí, a mulher que está me assistindo aí, ou o homem, também se tiver aí a família assistindo, não tem problema. Você imagina aí uma moça aí mais ou menos 1,70 m, com um cabelo aí próximo, abaixo, aí quase na cintura, né? Vamos dizer assim, de salto alto, vermelho, de uma saia branca, uma blusinha com uma bolsa do lado, andando em alguma avenida à noite. Qual é a imagem que a gente tem disso? Percebe? Então, qual é a imagem que você quer passar? Né? E o visagismo, a gente trabalha exatamente isso. Então, no visagismo, um dos pontos aí importantíssimos para um visagista, quando a cliente chega, não é exatamente o que a cliente fala para nós que ela quer, que é o que nós iremos fazer para ela, mas nós observamos a pessoa a partir da hora que ela chega, a partir da hora que ela põe o pé no salão, ou que ela chega na recepção ali, você já percebe quem é a pessoa e aí você vai oferecer para ela uma solução, uma mudança de acordo com aquilo que essa pessoa precisa fazer. E muitas vezes não é o que ela quer, mas o que ela precisa. E aí o profissional tem que estar sempre atento. Vou voltar no conceito de autoimagem, você vai entender, mas aí eu preciso mostrar para você de onde eu venho estudando esses pontos e a importância de você entender isso, de por que eu cheguei também a trabalhar e ver hoje o quanto essa autoimagem ela é importante. Porque quando a cliente chega, a forma como ela anda, a forma, se ela tem bolsa, se ela não tem uma bolsa, a forma como ela senta, a forma como ela entra no salão, tudo isso conta na hora da consultoria de visagismo. É muito interessante que quando a gente está no salão, e você deve ter uma amiga, você sabe aquela amiga que ela já chega e se você estiver conversando com alguém, ela já chega, já pega você, já beija, já abraça e depois ela vai e fala com a pessoa? Tem essa pessoa? Aí não tem aquela pessoa que ela chega de longe, ela fala com você, oi, e aí depois ela vai, se aproxima e aí você vai e fala com ela? Você já viu aquela pessoa que senta num sofá e ela toma um sofá inteiro como se ela fosse a única pessoa que estivesse ali para sentar no sofá? E aí tem aquela outra pessoa que senta no sofá, toda acomodada, toda certinha, toda, né? Isso tudo a gente entende isso no conceito de visagismo. Você já viu, talvez não seja você essa, pelo amor de Deus, mas você já viu aquela mulher que quando ela chega no salão não, quando ela está em alguma loja, se alguma coisa, e ela precisa pegar a chave do carro que está na bolsa, e ela pega a bolsa e ela tem 5 bolsas ali dentro e ela nunca encontra a chave do carro. E aí já tem aquela outra que traz aquela bolsa, pode ser essa você, que tem aquela bolsa pequenininha, que está tudo organizadinho, os cartões, tal. Quando você vê que aqueles cartões estão todos arrumadinhos, que tem tudo ali certinho, aquele cabelinho certinho, aquela roupa, tudo certinho, aí você olhar, o guarda-roupa dela é a mesma coisa. As blusas, as camisetas brancas, as blusas de cor, os sapatos, ela tem, isso é um padrão dela. Isso fala sobre um pouco dos seus temperamentos, Isso aí vai de encontro com os seus temperamentos. E voltando, quando a gente fala de visagismo e aí a conexão com a autoimagem, é que o visagismo, a gente oferece para o cliente uma imagem. Então, se essa pessoa, ela é, vamos dizer assim, um pouco quanto tranquila em relação à sua organização, para não dizer que ela é bagunceira, e ela fala assim, poxa, eu preciso de um novo emprego, e esse emprego onde eu vou agora, eu preciso mostrar que sou uma pessoa mais organizada. Como é que eu vou fazer? Você imagina que a cliente chega para mim e ela fala assim, Carlos, olha, eu vou trabalhar num escritório de advocacia. Como é que eu uso meu cabelo? Como é que eu vou fazer esse cabelo dessa pessoa? Eu não vou pegar esse cabelo todo dela e deixar todo despontado e tal, coisa que a gente fazia muito, mas não para esse tipo de cliente. Eu preciso de um cabelo para ela que dê para ela mais solidez, que dê para ela mais confiança. Então, geralmente eu vou trabalhar muito esse ponto. E aí, com o visagismo, eu fui entendendo mais a respeito do conceito
de autoimagem, de como a nossa imagem influencia. E aí tem uma coisa, como você se vê. Como você se vê. Mas aí o ponto que eu quero chegar é que, para muitas pessoas, eu fazia uma transformação de cor, de corte. Ela olhava no espelho e ela fazia assim. Ah, ficou legal. Ficou muito legal, ficou bom. Mas ela não percebia a mudança. Eu falei assim, meu Deus, mas como assim essa pessoa não está percebendo essa mudança? Depois que eu fiz tudo isso, né? E aí as pessoas que vinham com ela mudar, amava o cabelo, às vezes o filho, a filha, ou o próprio namorado, o marido. E aí eu falei assim, mas como assim ela não percebeu a mudança? E 2, 3 dias depois a pessoa ligava e falava assim, Carlos, poxa, ficou maravilhoso o cabelo, obrigado pelo cabelo que você fez. E por que essa pessoa não percebia essa mudança ali no momento? E por que outras pessoas demoram mais de perceber? É a questão da sua autoimagem, de como essa pessoa se vê. Por atender no salão, eu já atendi muitas clientes. E clientes que dizem, que já falou para mim, falou assim, Carlos, eu não gosto do espelho. Ela sentada, ela baixa a cabeça, eu levanto a cabeça dela, ela baixa a cabeça. Eu falo, não pode levantar a cabeça. E ela falou assim, Carlos, eu não gosto do espelho. Eu só olho para o espelho para me criticar. E aí você imagina. Ou seja, ela não gosta da imagem que ela está vendo no espelho. E aqui eu já quero entrar num ponto. A imagem que você está vendo no espelho, sua, não é a mesma imagem que eu vejo. A imagem que eu vejo de você no espelho não é a imagem que você vê uma outra imagem. E estar bem, estar bonito ou bonita no espelho, não é uma questão de você ser bonita em si, mas é uma questão muito mais de dentro. Essa imagem que nós vemos é mentira, aquele bonito que nós vemos é mentira. E aí eu quero te desafiar, quantas vezes você já se olhou no espelho e você se achou linda e maravilhosa, e um dia depois você achou que você não estava bem? Ai, como eu tô feia. E aí você olha no espelho e começa a ver ruga, começa a ver isso, começa a ver aquilo, sobrancelha para fazer, não sei o que, e você começa a se criticar. Poxa vida, se você olhou no espelho ontem, você estava linda e maravilhosa, por que você se olha no espelho agora e você acha que você não está 2 dias depois? Não é que você mudou, é que vai muito do seu emocional. Esse emocional é o quê? É a autoimagem. É a imagem que nós temos de nós e a imagem que nós temos a respeito de determinados assuntos. A autoimagem, ela é quem define como nós vemos o mundo. Qual é a imagem que você tem de um corpo saudável? Qual é a imagem que você tem de um peso saudável? Qual é a imagem que você tem de um casamento saudável? Você é uma pessoa ciumenta? Pode ser da sua autoimagem. E aí, falando de um exemplo aí de ciúme, quando é que você percebe, falando de ciúme, a pessoa que tem uma imagem positiva, quando a pessoa amada atrasa, e aí vai depender muito da sua autoimagem, de como você vê, você pode pensar, ou ela se atrasou, ou ela está fazendo aquilo que eu imagino que está, e você cria uma imagem terrível daquela pessoa, e quando aquela pessoa chega e põe o pé na porta, você pode já ir para os tapas com ela. Ou você pode ter uma imagem de que aconteceu um acidente com ela, e aconteceu alguma coisa terrível com ela, e quando ela chega, você pula no pescoço dela, e beija, e abraça, e fala que bom que você está bem. Isso depende da imagem que você tem da pessoa. É lógico que em alguns casos pode ser, mas é muito raro ou muito remoto que isso possa estar acontecendo. Na maioria das vezes é a imagem que a pessoa tem daquela outra, porque ela acredita que aquilo está acontecendo. Então, como é que a autoimagem pode responder isso? Você precisa ter uma imagem, como é que você pode trabalhar isso na sua vida? Veja, tudo que nós temos de positivo em nossas vidas é porque nós temos uma imagem positiva daquilo. Eu já conversei com uma amiga, eu falei assim, me diz uma coisa, por que você é uma pessoa bem-sucedida financeiramente? Ela falou assim, Carlos, eu sempre acreditei em algo que diziam para mim. Diziam, olha, eu não tenho permissão para falar o nome dela aqui, eu vou dizer um nome fictício. E ela dizia assim,
vou chamar de Joana. E eu falei, Joana, por que você consegue sempre dar a volta na sua questão financeira? E ela falava assim, olha, sempre diziam para mim o seguinte, olha, se a Joana pular na piscina com uma Sonrisal na mão, a Sonrisal volta sem derreter. Ou seja, Sonrisal, não sei se você é desse seu tempo aí, mas Sonrisal é aquela balinha lá que se tomar, coloca na água efervescente lá, né? E aí o que acontece? Ela é uma pessoa segura, ela sempre acreditou nisso. Então ela é realmente uma pessoa que tem essa facilidade em trabalhar com finanças. Então é uma imagem positiva que ela tem a respeito disso. E aí eu pergunto para você, quais são as imagens positivas que você tem a respeito de você? Qual a imagem que você tem de saúde? Quando você tem uma imagem de saúde positiva, você tende a ter saúde. Eu vou dar um exemplo para você. Se você vem de um lar onde as pessoas têm saúde, você tende a tendência a ter saúde. Eu vou dar um exemplo da minha casa. Os meus pais nunca tomaram, praticamente eu não via na minha casa as pessoas tomando remédio. Um chazinho, uma coisa ou outra, só depois que minha mãe, já depois da adolescência, já adulto, que minha mãe tomou um remédio para tireoide. Mas fora isso eu nunca vi ninguém na minha casa tomando um remédio constante. Então logo eu não tenho isso como uma coisa para mim. Então eu tenho saúde. Saúde é a prioridade. Eu estou sempre em busca de saúde. Eu não tenho desafios em me cuidar da doença. Eu não tenho medo da doença. Eu não fico me cuidando para não adoecer. Olha, esse é um outro ponto também que quero trabalhar depois com vocês. Eu não trabalho, eu não faço coisas para que eu não possa adoecer. Eu sempre estou buscando coisas que me leve a ter mais saúde. Então eu gosto de saúde. Então quando eu me alimento, eu falo assim, eu vejo os alimentos que eu gosto e que vão me dar mais saúde, que vão me dar mais disposição, que vão me revigorar, me deixar no peso que eu gosto. Então eu vou estar sempre buscando saúde. E eu não sei se é o seu caso, mas você já viu pessoas que estão sempre tratando de doenças? Né? Sempre tratando de coisas para que ela não possa adoecer ou para que ela possa melhorar um pouco mais ou se curar de uma doença, mas nunca trabalhando em si a própria saúde. Então eu vou estar sempre trabalhando a saúde. A saúde para mim, ou a saúde para algumas pessoas, é sempre a prioridade. Quando se trabalha uma visão, e aí no projeto, né, O Melhor Eu de Mim, um outro projeto que também nós estamos trabalhando agora é como elevar a sua autoestima ou como ter uma autoestima. Quando eu tenho uma autoimagem bem definida, logo a minha autoestima é alta. Por quê? Eu preciso definir aquilo que eu quero. Se você tem confiança em você, se você sabe que você é melhor naquilo que você faz, aquilo eleva a sua autoestima, a sua confiança. É confiança. É sempre confiança. E aí tem um ponto bem importante, falando de autoimagem e autoestima, é que a autoestima, e aí a autoimagem necessariamente não quer dizer que você é perfeito ou perfeita. Não quer dizer que você não perceba. Vou trazer um exemplo interessante sobre autoestima ou de autoimagem. Eu quero trazer um exemplo bacana aqui sobre autoimagem, sobre dois caras bem interessantes. Luciano Huck, né? E o Rogério Ceni, o goleiro do São Paulo. O que esses dois caras têm em comum? Né? O que é que esses caras têm em comum? O nariz. Né? Que o Rogério Ceni ficou conhecido pelo nariz, o Rogério e o Luciano Huck também. São caras ali mais ou menos da mesma idade, são contemporâneos aqui e são conhecidos pelo seu nariz. Um grande apresentador, independente de qualquer coisa, é um grande apresentador, e o outro é um grande goleiro. Essa questão desses nariz mais proeminente, e põe proeminente nisso, né? Nunca fez com que os caras tivessem... Pode ser que na sua infância, ou eles possam ter sofrido um pouco, ou talvez sofrer um pouquinho, mas isso para eles não incomoda. Ter uma autoestima elevada, ou ter uma autoimagem positiva, não quer dizer que você não reconheça que tenha um desafio em alguma área. Os caras têm um nariz grande. E daí? Fazer o quê?
Eles levam aquilo da brincadeira, os caras usou aquilo para fazer comercial, né? Aquilo não é coisa que incomoda eles. Então, muitas vezes é isso. Então, hoje, as mulheres, e aí eu tenho gente próxima de mim, eu lembro que há uma pessoa bem próxima de mim, e ela calça 38. Mulher calça 38. E quando ela veio para São Paulo, ela comprou um tênis 38, né? De tênis teria que ser um pouco a mais, aliás, ela não calça 38, ela calça 39. Ela comprou um tênis 38, estourou as duas vinhas do pé. Por quê? Ela desde a infância, ela sofreu ali na infância, ali, saiu um pouquinho da infância ali, já na pré-adolescência ali, porque os meninos colocavam, faziam o bullying, como se chama hoje, né? De pezão, de machadão, uma série de coisas que falavam com ela. E aí a mulher com 1,75 m queria calçar quanto? 36? Não dá, não dá. Então esses pontos para ela sempre incomodou e ela acreditava na sua autoimagem. O pé pequeno não é pequeno, mas é um pé padrão para uma mulher nessa altura. Então ela acreditava e aquilo incomodava ela a ponto dela querer fazer alguma coisa para resolver. E lógico que isso aí não é uma coisa que tem solução, não dá realmente para resolver. E aí você passa a entender que é aquilo que você tem, mas aquilo não vai interferir na sua vida. Até hoje ela brinca, ela se incomoda, porque realmente esse tamanho aí, alguns anos atrás era muito difícil de encontrar um calçado, hoje já se facilitou todo, porque essa turma mais jovem aí já vem todo mundo nessa nova forma, né? Nessa nova forma mesmo aí. Então assim, a autoimagem é muito bom se entender que ela tem alguns pontos bem interessantes na autoimagem. Tem a autoimagem que ela é real, quando você fala calça 39, uma mulher que calça 39 não é um pé pequeno, isso é real. Agora, qual é o valor que eu dou para isso? Isso é algo que eu vou deixar me incomodar? Eu vou ter a imagem que onde eu estou, as pessoas olham para o meu pé e falam, uau, como o pé dela é grande, como ela é feia por causa desse pé. Ou eu vou dizer, não, eu tenho um pé grande sim, mas eu vou comprar uma bela sandália e daí? A vida é assim, as pessoas têm pés assim. Então, como eu vejo isso? Então, a autoimagem está muito ligada ao valor que você dá para aquilo. O valor que você dá, a nota que você dá é aquilo que você tem. Certo? Então, aí você vai compreendendo esse conceito de autoimagem. Então, a autoimagem não é aquilo exatamente que eu tenho, mas o valor que eu dou para aquilo que eu tenho. E aí você pode ir compreendendo a autoimagem. Então, como é a forma de você avançar? Você precisa ver a imagem que você tem. E aí, só para você poder entender um pouco mais. Os traumas que muitos de nós trazemos na nossa vida, ele existe em dois pontos. A imagem que nós temos daquilo que aconteceu e o diálogo que nós temos. O trauma ele é feito de duas coisas, do fato e do diálogo que aconteceu. O que aconteceu e o diálogo interno que nós temos a respeito daquilo. Aquilo define como nós vamos encarar a nossa vida. Principalmente a imagem que nós temos, a cena, aquilo é que acaba realmente mudando. Eu atendi uma moça e ela tinha uma imagem, né? Ela tinha ali praticamente um vídeo, né, da sua história, ela já com 30 anos e ela conta que quando ela tinha 6 anos, ela derramou um copo de suco na roupa e o pai dela colocou ela de castigo e não trocou a roupa. E ela hoje com 30 anos, ela falou a respeito disso para mim, com lágrimas, né? As lágrimas, vamos dizer assim, quando ela estava contando isso que aconteceu com ela. E aquela imagem e o diálogo que o pai dela teve com ela fazia até hoje ela ter uma mágoa do pai. E aí o que é que a gente faz quando se fala de autoimagem? A gente faz a linha do tempo e corrige essa imagem.
esse som. Você dá uma nova interpretação para isso. Uma vez que você tiver uma nova interpretação, você tem uma nova história, você se vê aí de uma forma diferente. Então, compreender o conceito de autoimagem faz toda a diferença na nossa vida. Compreender a autoimagem pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso na sua vida financeira, na sua vida familiar, nos seus relacionamentos, relacionamento com seu filho, relacionamento com seus pais, relacionamento no seu trabalho, na sua carreira, seja aonde for na sua vida, na sua saúde física, no seu peso. Como você se vê, assim você é.